Olá, queridos irmãos e irmãs, e hoje tem dúvida de Velho Testamento. E olha só que dúvida interessante. Em 1 Reis 22:23, diz que Deus colocou um espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe para o enganar. Fiquei muito confuso com esse texto. Como o Deus verdadeiro pode colocar um espírito de mentira na boca de alguém? Isso é possível? Deus pode usar o mal para fazer as pessoas pecarem? Como podemos entender toda essa questão? Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida, por enviar para a gente aqui essa pergunta interessante. E você que me assiste, tem alguma pergunta difícil da Bíblia? Alguma coisa que está aí te trazendo aí dificuldade de compreensão? Coloque aqui nos comentários, o nosso comentário está aberto para você e a sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal, ok? Então já vai deixando o seu like para abençoar o nosso trabalho, deixa o seu joinha, não custa nada para você e é muito bom saber que você está gostando aqui dos nossos vídeos, do nosso trabalho, tá bom? Eu sou o professor André Sanches, presbítero André, do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender esse tema em detalhes, ok? Vamos então para minha lousa de explicações aprender sobre essa questão com profundidade. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, 1 Reis 22:23, que diz o seguinte: eis que o Senhor, preste bem atenção, o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Mal aqui, contrário de bom, ou seja, o Senhor falou a calamidade, aquilo que não seria agradável contra ti, aquilo que você não queria e não esperava. Irmãos, esse tipo de texto confunde muitos crentes, pois é um texto que exige uma compreensão, primeiro, do contexto. O contexto é aquilo que vem antes e depois de um determinado texto. E também exige pensar, refletir sobre como era o pensamento hebraico, ou seja, como que os judeus pensavam, o que eles refletiam, como eles descreviam as situações quando elas envolviam Deus, quando narravam situações que envolviam, por exemplo, a ação de Deus, o mal e até o próprio juízo do Senhor. Eles tinham uma forma peculiar de falar a respeito dessas coisas e entender tudo isso, então, vai nos ajudar a compreender o real significado dessa ação de Deus citada aqui e esse espírito mentiroso, ok? Então hoje eu preciso, de fato, pedir a você que você fique até o final do estudo. Eu tenho lido comentários, às vezes os irmãos param no meio, vão comentar e aí não aprendem realmente com profundidade corretamente. Então fique comigo, eu vou explicar todo o contexto e depois nós vamos entender a expressão dentro desse contexto de uma forma correta, ok? Comecemos então, vamos entender o contexto desse espírito mentiroso usado por Deus e eu quero fazer um pedido a você. Você quer receber os nossos próximos estudos bíblicos aqui no canal? Então faça a sua inscrição agora, é gratuito. Todos os dias, de segunda a sexta, às 15 horas, tenho publicado estudos aqui. Já temos mais de 300 publicados, então faça parte da nossa comunidade, faça a sua inscrição agora, marque aí o sininho com as notificações e todos os dias dê uma passadinha aqui no canal para assistir um estudo bíblico e crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Olha só, sabemos que Acabe era um rei maligno. Acabe, aquele filho, de Onri, diz o texto aqui, 1 Reis 16:30. Filho de Onri fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então nós temos um homem aqui marcado por uma ação maligna. Ele não ouvia os profetas de Deus, principalmente pela influência maligna de sua esposa, a famosa rainha Jezabel. Acabe chegou ao absurdo de contratar profetas para que profetizassem apenas aquilo que fosse do agrado dele. Observe esse texto de 1 Reis 22:6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei à peleja contra Ramote-Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. A gente observa que o rei sustentava esses profetas, os pagava e, obviamente, eles davam profecias que o rei queria ouvir, como esse caso aqui. Ele fez isso porque sempre que consultava algum profeta verdadeiro de Deus, a mensagem não lhe agradava. Por quê? Porque era uma mensagem dura e real de Deus. Isso nos indica, então, o tipo de pessoa que era Acabe.
No texto em questão que nós estamos analisando, observamos que Acabe, rei de Israel, e também Josafá, rei de Judá, e eu quero que você lembre aqui que nesse período Israel estava dividido em dois reinos, o reino do norte, no qual Acabe era o rei agora nesse momento, e o reino do sul, Josafá era o rei nesse momento. Os dois se uniram porque desejaram invadir uma cidade síria chamada Ramote Gileade. Observe 1 Reis 22:3. Disse o rei de Israel, no caso aqui Acabe, aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então ele queria essa cidade, ele considerava que era deles, só que precisava invadir e vencer o exército dessa cidade. O rei Josafá, ali do Reino do Sul, ele é favorável a isso, porém ele pede que Acabe consulte ao Senhor para saber o que Deus deseja. Observe que o rei Josafá, ele não se deixa aqui enganar por esses profetas contratados. Veja bem o texto, 1 Reis 22:5. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. E aí, nós temos então Acabe que chama os seus 400 profetas, que claro, dão aquela resposta que a gente já leu ali anteriormente, a resposta que ele queria, pois eram contratados para isso. Josafá, o rei do sul ali, porém não fica satisfeito e deseja consultar um profeta reconhecidamente de Deus, conforme diz 1 Reis 22, versículo 7. E aí nós temos depois que o único profeta de Deus ali, reconhecidamente de Deus, se chamava Micaías. E nem Acabe, nem os seus profetas gostavam dele, pois sempre profetizava aquilo que não os agradava. Observe que interessante esse texto, 2 Reis 22:8. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda pelo qual se pode consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então Josafá, coloca um pano quente aqui, porque havia ali uma animosidade, Josafá, ele diz: olha, Acabe, não fala assim do profeta de Deus, vamos ouvi-lo primeiro. Mas mesmo assim, diante de tudo isso, o profeta Micaías é trazido e é nesse momento que ocorre a questão do espírito mentiroso que nós vamos analisar na sequência. Vamos analisar então agora a dura profecia de Micaías. Só fazendo uma correção, no slide anterior, o texto é 1 Reis e não 2 Reis, ok? Veja o que o profeta Micaías diz em 1 Reis 22:17. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o que a gente observa aqui? Que o profeta Micaías traz a palavra dura do Senhor. Eles iriam perder a batalha. A seguir, o profeta do Senhor Micaías continua dizendo que teve uma visão a respeito de como Deus agiria para com Acabe e seus falsos profetas através de um espírito de mentira. 1 Reis 22:22, respondeu ele, aqui está falando do espírito mentiroso: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, ou seja, daqueles profetas de Acabe. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás, sai e faze-o assim. Diante da apresentação desse espírito mentiroso, Deus declara, 1 Reis 22:23, eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti, ou seja, a calamidade. Como entender então essa atitude de Deus? Como entender Deus usar um espírito maligno? Será que isso faz parte realmente dos planos de Deus? Agora você vai entender essa questão em detalhes. Então fique comigo mais um tempinho. Agora essa parte é muito importante do estudo. A gente vai entender agora como que o pensamento hebraico entende a vontade permissiva de Deus. Sim, a gente vai trabalhar um pouquinho esse conceito. Mas antes, um recadinho rápido. Quer fazer parte aqui dos meus cursos, estudar comigo de maneira pessoal? Link no primeiro comentário fixado. Acesse lá depois que terminar o estudo. Olha só,
Primeiro a gente tem que entender que Acabe já estava sendo enganado pelos seus profetas. Não havia dado ouvidos à palavra do Senhor que lhe era trazida lá pelo profeta Elias mais anteriormente. E como vimos, tinha seus próprios profetas particulares que profetizavam apenas aquilo que ele queria ouvir. Então observe que ele já estava sendo enganado pelo mal, perfeito? Esse é um ponto. Ou seja, estamos diante de um homem longe da vontade de Deus, um homem desviado de todo o bom propósito do Senhor. O que Deus faz aqui com relação a esse espírito mentiroso é permitir, ou seja, vontade permissiva. Deus permite que ele continue com o coração endurecido, ou seja, tomado pela ação da mentira, do erro e por aí vai, como uma forma de realizar o seu juízo sobre a vida dele, sobre a vida de Acabe e também dos seus profetas e de todos que estavam dando ouvidos a mentiras. Todos que não ouviam os profetas verdadeiros de Deus. Antes, preferiam ouvir os falsos profetas. Nós temos aqui um princípio bíblico que nós encontramos em Salmos 42:7. Um abismo chama outro abismo. Ou seja, uma pessoa no caminho do maligno tem a tendência de sempre piorar. Mesmo com a ação do espírito mentiroso, que foi permitida por Deus aqui nesse contexto, é importante observar que as pessoas ainda tinham os profetas de Deus ali em cena. Eles estavam em ação e também poderiam ouvi-los, mas não faziam isso porque eram malignas. Então observe que o que Deus permite aqui é que haja duas escolhas diante deles. Eles tinham a escolha do bem e eles tinham a escolha do mal. Os profetas de Deus estavam ali profetizando o que era correto, reto diante deles. E o espírito maligno, Deus permitiu que continuasse a profetizar o que era mal, a mentira, o erro. Eles tinham então uma escolha diante deles. A vontade permissiva de Deus se caracteriza não por uma ação direta, como se Deus pegasse na mão deles e fizesse com que eles pecassem. De forma nenhuma. Nós temos a permissão de Deus de que algo aconteça ali com o objetivo de sua vontade ser cumprida. Nesse caso, o juízo de Deus sobre Acabe. Por quê? Porque ele dava ouvidos sempre à mentira. Mas o profeta de Deus estava ali também profetizando a verdade. Então, veja, eles tinham os dois caminhos diante deles. Mesmo o mal, nós podemos observar aqui, ele não tem autonomia de agir sem que Deus o permita, pois a soberania de Deus é plena sobre tudo e todos. Temos um outro caso parecido na Bíblia, por exemplo, quando Deus endurece o coração de Faraó. Nós temos lá Moisés profetizando aquilo que era reto e nós temos os magos de Faraó profetizando mentiras para que Faraó se enganasse e, obviamente, o próprio coração de Faraó que estava convencido de uma série de pecados e ele preferiu escolher o caminho errado. Então, preste bem atenção que a vontade permissiva de Deus não faz com que as pessoas pequem. Esse espírito mentiroso aqui foi um espírito de juízo permitido por Deus. Por quê? Porque ele colocou de forma plena, de forma clara, o caminho do mal e os homens escolheram o caminho do mal. Agora, profetas de Deus ou profetas mentirosos? Como que a gente pode entender a atitude desses dois grupos de profetas? Olha só, eu quero caminhar para a conclusão fazendo uma análise da atitude daqueles homens diante do profeta de Deus e dos profetas mentirosos. Nós vamos concluir aqui que a vontade permissiva de Deus de que Acabe e os seus fossem enganados por um espírito mentiroso estabelecia o juízo de Deus sobre eles. Por quê? Porque eles não davam ouvidos aos profetas enviados pelo Senhor. Ou seja, eles fizeram uma escolha pelo maligno e não Deus fez uma escolha por eles. Deus exerce juízo severo sobre eles usando as suas próprias maldades, das quais eles sempre se gabavam e viviam diante delas. Tal era a maldade dessas pessoas que o verdadeiro profeta de Deus foi esbofeteado ao entregar a palavra do Senhor. Observe o texto de 1 Reis 22:24. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e lhe disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Observe violência e zombaria
dos falsos profetas diante do verdadeiro profeta. A reação do rei Acabe foi ainda mais maligna contra o profeta do Senhor, Micaías. Observe bem o texto de 1 Reis 22, 27. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, na cadeia, e angustiai-o com escassez de pão e de água. Faça ele passar fome e sede, até que eu volte em paz. Olha só, e o rei não voltou em paz, a gente sabe disso. Acabe, mesmo diante da profecia clara do Senhor, diante do profeta verdadeiro Micaías, preferiu dar ouvidos à mentira de que não morreria se saísse a guerra, pois Micaías profetizou a sua destruição caso ele fosse a essa guerra. O que eu quero mostrar aqui? Esse espírito mentiroso da parte de Deus é um espírito de juízo, pois evidenciou a má escolha, a escolha maligna de Acabe e desses profetas. Evidenciou que eles não amavam o Senhor, que eles estavam desviados do caminho do Senhor. Então, Deus permitiu que esse espírito provasse a fé deles e, de fato, eles reprovaram. Muito claro está isso para nós, de forma bastante objetiva. Fechamos por aqui o nosso estudo. Vou deixar mais um estudo aqui para você estudar. Olha só. Espírito maligno da parte de Deus. Por que Deus mandou esse espírito maligno atormentar o rei Saul? Assista esse vídeo, está muito interessante. Eu vou explicar mais esse ponto aqui da mentalidade judaica, hebraica, como que eles entendiam essa ação de espíritos malignos que o próprio Deus permitia e usava, por exemplo, na vida do rei Saul. Assista esse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.